eu fui ver o filme do Coringa. Aí você me pergunta, o filme do Coringa é bom? É, mas aí você também vai ter que me perguntar, a experiência de ver o filme do Coringa é boa? Não. Não, deixa eu explicar. Quando você vai ver um filme, você vai ver pra se entreter, não é mesmo? Eu não tô dizendo assim que o filme tem que ser um filme feliz. Você pode se entreter com um filme feliz, você pode se entreter com um filme triste também. Tipo, o protagonista tem uma doença incurável, aí você sabe que todo mundo vai morrer no final, aí você assiste aquilo, aí você chora, aí você se emociona. Não só isso, você pode ver um filme violento e se entreter também. Tipo, os filmes do Tarantino, você tem aquela coisa de corrupção, de realismo, você meio que se absorve naquele mundo, enfim. Tem outros filmes violentos também, Logan, Deadpool, mas não é isso que eu tô falando, tá? Assistir o filme do Coringa é igual assistir alguém com unha muito grande arrastando essas unhas num quadro negro por 2 horas. Fazer aquele barulhinho, sabe? Então, 2 horas daquilo. É porque o filme do Coringa tenta te deixar desconfortável em todo momento. Parece que tudo naquele filme foi feito, todo ângulo de câmera, toda expressão do ator principal, tudo foi feito pra te deixar desconfortável. E o filme não é ruim, o filme é muito bom, é um filme muito bem feito, mas por design, isso foi totalmente intencional, eu acho. Quem fez o filme decidiu que um elemento importante pra ele era essa sensação de desconforto que ele ia gerar na audiência o tempo inteiro. É um filme bom, tá? É muito difícil de assistir, tá bom? É muito difícil. Eu vou tentar explicar o que é a experiência desse filme. Imagina que um amigo seu te convida para ver uma adaptação contemporânea da peça do Rei Lear do Shakespeare. Aí você vai na peça esperando ver a história do Rei Lear. Só que você chega lá, é meia hora de 3 caras no palco, um gritando, um arrancando os cabelos, literalmente, e um outro dançando a Macarena sem música. Essa é a adaptação contemporânea do Rei Lear que seu amigo te levou pra ver. É mais ou menos isso o filme do Coringa. Mas eu vou argumentar que essa adaptação do Rei Lear seria muito ruim, e o filme é bom. O problema é que, pra contemplar essa obra de arte que é esse filme, você tem que se sustentar como ser humano por 2 horas ou mais, não sei quanto tem o filme, não acabava o treco, mas por muito tempo, de uma exposição de coisa bizarra, que se você não tiver muito bem consigo mesmo na sua vida, eu não recomendo que você assista. Beleza? É bizarro de verdade. Você tá achando, não, eu gosto desse filme. Não, você não sabe o que é. Você não viu o filme assim. Ah, Deadpool tem... Não, Deadpool tem violência, eu sei. Não é isso. Ah, Tarantino tem violência. Não é isso. Ah, o Rambo tem violência. Não é isso. Não é disso que a gente tá falando. No filme do Rambo teve aquele negócio assim, uma galera que reclamou da violência e uma outra galera que reclamou da galera que tava reclamando da violência. Nesse filme do Coringa, os 2 grupos vão entrar no cinema e os 2 vão sair assim. Eu saí com o Jeff do cinema, tipo assim, a gente foi ver Coringa. Na estreia aqui, o Jeff falou, beleza, vamos lá assistir, me convidou, aí eu fui com ele. A gente sai de um filme, normalmente, a gente sai conversando sobre o filme. A gente já fez os filmes lá do Cadê a Chave, do Vamos Ver, a Nilce tá com a gente vai batendo boca sobre o filme, discutindo o que a gente acabou de ver. Só que nesse filme, os 2 saíram em silêncio. Não tô te recomendando pra ver. Eu não tô recomendando que você veja. Se você tiver curiosidade, se você estiver bem com a sua vida, se não tiver nenhum problema, nada assim que seja te incomodando, beleza? E se você quiser arrumar alguma coisa que vai ver esse filme. É sério, velho, é sério. Pergunta pra qualquer pessoa que viu. O treco é nervoso. Eu não vou entrar em spoiler aqui. Na verdade, eu vou colocar um spoiler no final pra explicar a minha teoria de como é que o filme se amarra e por que ele faz tanto sentido pra mim, por que eu achei ele uma coisa genial, tá? O final daquele filme é genial. Mas quando eu chegar no spoiler, eu vou avisar antes, beleza? Se você não quiser ser spoileado. Aí você vai saber minha teoria também, tá? Que não é uma coisa muito saudável de se fazer, que é teorizar sobre esse filme. Porque você tem que pensar sobre ele depois. E não é uma coisa boa. Esse é um filme que, se você viu os trailers, você já sabe sobre o que ele é. E você já tem uma ideia geral de pra onde que a história vai. Esse jeito que você tá pensando como o filme acaba, provavelmente é como ele acaba mesmo, se você não viu ainda. É um cara que é um comediante falido, que fica doidão e vira o Coringa, beleza? É isso. O problema desse filme é que ele não é aquele negócio do percurso do herói ou percurso do vilão. É aquele filme que tem um cara normal, tá? Normalmente acontece assim, com o vilão e com o herói. Aí tem um evento que faz com que ele se torne aquele herói ou aquele vilão. Tem um momento no filme do Homem de Ferro que acontece algumas coisas e o Tony Stark, que é aquele cara egoísta, que não sei o que, ele vira um Homem de Ferro. Ele passa o resto do filme sendo o Homem de Ferro. Mesma coisa pros vilões. Tem algum evento traumático no passado, alguém quer se vingar de alguém, o pai de alguém foi traído por não sei quem, a pessoa foi injustiçada, aí tem esse evento e o vilão passa a ser o vilão e ele continua sendo vilão pelo resto do filme. No filme do Coringa não é assim. Não tem um evento, um acontecimento que torna esse
comediante falido no Coringa. Na verdade, o filme inteiro é a decadência dele. Não tem uma coisa. São 2 horas de você ver um ser humano se decair à condição do sujeito totalmente louco e sem limites, que só faz loucura e que só pensa loucura. Esse evento de formação do vilão, ele arrasta pelo filme inteiro. E é bizarro, tá? E é bizarro. O jeito que o personagem principal se apresenta, as coisas nas quais ele pensa, o jeito como ele, ele torce o corpo pra fazer... Enfim, tudo te causa estranhamento. E é o tempo inteiro disso. E não só isso, tem um outro elemento de você não saber se o que ele tá pensando ou se o que ele tá vivendo é uma coisa real. Tem essa coisa no filme de o que é real e o que é imaginação dele. Eu vou dar um spoiler. Começou a sessão de spoiler aqui, tá? Agora vai ser um spoiler. Eu vou dar um spoiler de por que o filme é bizarro. Em filme de vilão, tem sempre o motivo da origem do vilão, certo? Tem um evento que forma o vilão. Um conjunto de coisas que faz com que ele se torne o vilão. Só que os filmes de Hollywood normalmente evitam alguns temas, né? Algumas coisas são muito sensíveis. Esse filme não faz isso. No meio dele, você descobre que um dos motivos do cara que vira o Coringa ter os problemas que ele tem é o fato de que ele foi abusado pela mãe e pelo parceiro da mãe. Desse jeito. O filme joga ali. E ele tem essa revelação lendo um relatório num sanatório. Pode não parecer tão grave assim. Você pode estar falando, Leon, você tá exagerando. Todo mundo sabe que isso é ficção. Mas no momento que o filme te revela aquilo, o filme vai te tratando, ele vai te amaciando, beleza? Ele vai te amaciando. Aí em um determinado momento, ele fala, olha essa informação aqui. Mas aí você já tá comprometido psicologicamente com o filme, entendeu? Então o treco quando bate... Mas enfim, vamos lá pra minha teoria, porque que o treco eu achei genial. O filme interage com Gotham. Eu vi gente falando assim, o filme não traz muitos elementos do Batman, não se justifica como um filme do Coringa, mostra Gotham, mas poderia ter sido em Nova York, enfim. Não. O filme mostra Gotham e ele coloca o Coringa, o personagem principal, dentro do folclore de Gotham e do Batman. E dentro desse folclore, a gente encontra o Thomas Wayne, que é o pai do Batman, o pai do Bruce Wayne, o que é assassinado e o que motiva um dos motivos do Bruce Wayne virar o Batman. O Bruce Wayne, ele acompanha o assassinato dos pais quando ele é pequeno. Todo mundo sabe a história de origem do Batman, beleza? Então, nesse filme, a gente tem o Thomas Wayne, o pai do Batman. O Batman é pequenininho, é uma criancinha. Ele aparece no filme também, o Bruce Wayne. Mas a gente conhece a história do Thomas Wayne pela visão do Batman. A gente vê o assassinato do Thomas Wayne como sendo um assassinato de uma pessoa boa, que era o pai do Batman, e ele sendo vítima de uma ação covarde, coisa do tipo. Nesse filme, ele adiciona uma camada de ambiguidade moral, porque o Thomas Wayne, o pai do Batman, é um cara rico e é um rico totalmente snob, que não tá nem aí pra ninguém, que caminha em cima da cabeça do povo, mas ele não é aquele snob vilão, é um snob, assim, extremamente realista, o snob que a gente veria nos nossos dias atuais, no nosso mundo real. Tem um nível de ambiguidade moral aí, não tem nada assim, preto no branco, entendeu? E isso é interessante, a gente só poderia entender essa ambiguidade moral que tá sendo introduzida no filme com a figura do Thomas Wayne, se a gente já conhecer a história do Batman, a gente já conhecer o Thomas Wayne pelos olhos do filho dele, e que coloca o Thomas Wayne numa posição boa. Nesse filme ele é colocado numa posição mais questionável, mais cinza. Mas a cena final do filme é genial. Esse filme tem o problema de você não saber direito o que é invenção da cabeça do Coringa e o que de fato aconteceu. Mas, do jeito que eu entendi o filme, essa é uma coisa que de fato aconteceu. Na cena final, ele tá num sanatório preso, sendo entrevistado por uma pessoa que você imagina que seja um agente social, uma psicóloga, enfim, alguém que trabalha lá no meio de saúde mental do sanatório, e ele tem um pensamento. Ele imagina a imagem do Bruce Wayne pequeno, olhando pros corpos dos pais dele, que acabaram de ser assassinados. Ele tem essa visão e ele ri. Aí a mulher que tá conversando com ele, a psicóloga, a mulher do sanatório, pergunta, do que você tá rindo? Ele fala assim, uma piada. Aí ela, que piada? Ele, você não entenderia. Por que isso é interessante? O filme coloca que as ações do Coringa, embora ele não tenha nenhuma noção delas, não é tipo o Coringa do Dark Knight que sabia o que tava fazendo, esse Coringa não tem a menor ideia, ele fica até maravilhado com o resultado das coisas que ele faz. As ações dele levam as pessoas às ruas em Gotham e levam as pessoas a protestarem e a quebrarem tudo. E uma pessoa, motivada pelo Coringa, vai lá e mata o Thomas Wayne. Mata o Thomas Wayne e a mulher dele, e aquela cena de origem do Batman que o garoto testemunha a morte do pai e da mãe. O motivo dele ter rido disso, pelo que eu entendi, é que no filme inteiro você tem um discurso de que as pessoas não se importam. Tem uma hora lá no filme que o programa de saúde mental do governo que trata dele é cancelado por corte de fundo, ele fica sem os medicamentos, enfim. O filme tem todo esse discurso dos poderosos e do descaso de ninguém se importar com ninguém, e o Thomas Wayne é meio essa figura. É o rico que diz que se importa, mas de fato não se importa. E a minha interpretação dessa cena de origem do Batman que aparece no filme do Bruce Wayne vendo os corpos dos pais é o seguinte: ele riu ali porque por conta das ações dele, de forma muito irônica, ele finalmente conseguiu
gerar um rico que se importa. Essa que é aquela cena final. Ele tá vendo que aquele garoto que viu os pais sendo mortos, ele de fato vai se importar. E se importa como? Ele vira depois o Batman. O Batman é basicamente um cara bilionário que vai pra rua lutar contra o crime. Ele vai pra rua defender os indefesos. Então, tipo, e era uma coisa que simplesmente não existia na Gotham do Coringa. E ele cria esse personagem, essa figura. Claro que ele não se assume como Batman ali, o Bruce Wayne é pequeno ainda, mas ele cria na cabeça dele um rico que se importa. E eu acho que esse foi o motivo dele ter rido. E isso eu achei genial e eu acho que isso enquadra o filme nesse lore, nesse folclore geral de Gotham e justifica ele como sendo um filme do Coringa. Ele só faz sentido se ele for colocado em Gotham, dentro da história do Batman e dentro do conhecimento prévio que a gente já tem do que é aquela história e como ela se desenvolve. E das personagens que já existem nela. Esse foi o meu review de Coringa. Você deve assistir? É um filme que eu esperaria pra ver em silêncio em casa para refletir sobre ele depois. É tipo um desses filmes cult da Netflix. Eu acho que esse filme foi feito para ser contemplado dessa forma. Acho que não é um filme de sala de cinema. Na verdade, aquilo lá é um filme indie conceitual disfarçado de filme de quadrinhos. E o problema é um filme muito bom. Só que é bizarro. Você tá achando, não, eu já vi coisa estranha. Você não viu, não. Você não viu esse filme ainda, não. Eu lembrei do filme agora, não deveria, tá? Agora eu tô pensando nele. Vou me divertir, eu vou ver uns videozinhos de cachorrinho na internet. Dogs. Ô, rapaz. Ó o cachorrinho. Ó o cachorrinho.